Lu Feng aproveita que está chovendo para ficar mais tempo no apartamento de Shen. Ele o faz cozinhar, e os dois acabam comendo na mesma panela. Durante a refeição, Lu Feng joga uma direta, dizendo que o macarrão instantâneo está tão gostoso que adoraria que Shen cozinhasse para ele todos os dias, pelo resto da vida. Por conta da chuva, Lu Feng acaba passando a noite na casa dele. Enquanto isso, Shen vai dormir no outro quarto, mas Lu Feng usa outra desculpa para ficar com ele. Dessa vez, diz que o ar-condicionado quebrou. Quando Shen vai verificar, percebe que não tem nada quebrado e que o aparelho está funcionando perfeitamente. Só que aí, Lu Feng já conseguiu o que queria, ficar a sós com ele novamente. Ele o abraça e diz que ele mentiu. Na verdade, Shen não tem namorada e ainda se importa com ele. Shen nega, mas Lu Feng diz outra vez que ele está mentindo. Está na cara que ele não o esqueceu. Lu Feng também confessa que sentiu sua falta e muita. Quando ouve aquilo, Shen dá uma risadinha de alívio e emoção, porque percebe que não é o único sentindo mesmo. Lu Feng pede para eles voltarem. E embora Shen não dê uma resposta, ele corresponde ao beijo. Na manhã seguinte, quando Shen acorda, vê uma mensagem de Lu Feng pedindo para ele ir morar com ele junto com a senha da casa. Shen pega o anel que havia guardado dentro de uma caixinha e começa a repensar tudo. Enquanto isso, Lu Feng fica impaciente porque suas mensagens não foram respondidas. De repente, Ju aparece com a história de que Shen emagreceu nos últimos dias e que por isso, quer levá-lo para comer alguma coisa. Mas aquilo é só um pretexto para jogá-lo dentro do carro de Lu Feng. Lu Feng vai direto ao ponto. Ele quer saber se o motivo de Shen não ter respondido suas mensagens é porque não quer ficar com ele. Então pede uma resposta concreta, se Shen quer recomeçar com ele ou não. Shen pede um pouco mais de tempo para dar uma resposta. Embora não goste da ideia, Lu Feng decide dar esse tempo. Só que alguns dias vão se passando, e Shen evita ao máximo se encontrar com ele. Não porque não goste mais dele, mas porque está com medo. Se der esse passo e cair de novo, teme não conseguir se levantar. Quanto mais o tempo passa, mais Lu Feng fica irritado. Ele até sai para beber, com a intenção de esquecer Shen por algumas horas e aliviar a frustração. No entanto, quanto mais bebe, mais seus pensamentos voltam para ele. Enquanto isso, Shen desabafa com Jin, falando sobre um ex-amor que pediu para se reconciliar e sobre seu medo de ser abandonado outra vez, já que o gosto disso é amargo demais. Jin, no entanto, faz Shen entender que oportunidades são para quem está preparado, e que a felicidade é só para quem é corajoso. Se ele ficar preocupado apenas com perdas e danos, acabará deixando escapar as coisas boas que surgem pelo caminho. Se ainda existe amor, é isso que importa. Shen pega novamente a caixinha de lembranças com o fone de ouvido que ganhou de Lu Feng e, claro, o anel. Shen diz a si mesmo que o discursinho de Jin não foi suficiente para convencê-lo, mas que quer apostar mais uma vez. E apostará toda a coragem e sorte que ainda lhe restam, acreditando que talvez eles possam ser felizes se ele se entregar de verdade. Ele chega todo feliz ao apartamento de Lu Feng, com a intenção de se reconciliar. Mas quando entra, dá de cara com o que menos esperava, Lu Feng sendo acariciado por outro homem. Lu Feng imediatamente tenta se explicar, mas Shen, tomado pela raiva, diz que se Lu Feng quer alguém para dormir com ele, claramente Shen não é a pessoa certa. Então arranca o anel do dedo, joga contra o peito dele e vai embora muito magoado. Lu Feng pega a aliança do chão com muita dificuldade e nem consegue se levantar, de tão bêbado que está. Só que o nosso surtado não estava traindo. Ele simplesmente bebeu tanta cachaça que acabou confundindo aquele rapaz com Shen, e por isso, imediatamente pediu que ele fosse para casa com ele. Na manhã seguinte, Lu Feng acorda com uma ligação informando que sua assinatura é necessária para uma transferência, porque Shen pediu demissão. Chegando lá, Shen entrega os documentos e pede para ele assinar. Lu Feng tenta explicar mais uma vez que tudo foi um mal-entendido, mas Shen não está aberto a qualquer explicação. Mesmo assim, Lu Feng consegue complicar ainda mais as coisas. Ele tenta admitir que errou ao levar alguém para casa, mas diz que estava prestes a expulsá-lo, que jamais tocaria em outra pessoa e que no futuro, por mais que bebesse, nunca mais seria tão imprudente. Então pede perdão. Shen diz friamente que o perdoa, mas ainda quer que ele assine os documentos da demissão. Lu Feng fica irado com essa decisão. Ele não aceita de forma alguma e ainda vem com umas frases que dificultam mais a própria situação, dizendo que qualquer homem normal tem certas necessidades físicas. Shen é homem e deveria saber disso. Ou ele vai dizer que durante todos esses anos em que esperou por Lu Feng, se manteve casto. Shen fica apenas em silêncio, enquanto Lu Feng interpreta aquilo de outra forma, achando que ele realmente dormiu com outras pessoas, mas que nenhum deles é melhor do que ele.
Shen decide provocar um pouco, perguntando se Lu Feng achou mesmo que ele passou esses 4 anos esperando por ele, sofrendo por ele e sendo fiel. Em seguida, ainda diz que cada um deles era 1000 vezes melhor do que Lu Feng. Lu Feng perde a cabeça. Ele quase bate em Shen, mas depois toma a decisão de fazer algo ainda pior. Tomado pelo ciúme, ele força Shen a ter relação sexual com ele. Mais tarde, Lu Feng recebe uma ligação urgente e avisa Shen que precisa sair para resolver um assunto, mas pede que ele espere por ele. Quando volta, Shen já não está mais lá. Então Lu Feng faz toda uma investigação para encontrá-lo. Leng prepara uma refeição para os dois e avisa que vai ao bar resolver um assunto, mas que volta depois. Só que quem aparece mais tarde é Lu Feng procurando por Shen. Ele invade a casa enquanto Yishen tenta impedi-lo. O irmão o confronta, jogando na cara dele que foi ele quem sumiu sem deixar rastro naquela época. Lu Feng imediatamente se explica, relatando que naquela época, seu pai o forçou a ir para os Estados Unidos e cortou todos os seus meios de contato. Enquanto isso, ele escreveu tantas cartas para Shen, mas não recebeu resposta de nenhuma. Por isso, acreditou que ele com certeza tinha se esquecido dele. Yishen deixa claro que queria que Shen realmente tivesse se esquecido, mas não foi assim. Durante todos esses anos, seu irmão foi um tolo, esperando de todo o coração que Lu Feng voltasse. Se não tivesse descoberto que ele ia se casar, talvez nunca tivesse desistido. Lu Feng ainda fica incrédulo porque, segundo ele, não existiram tantos outros homens na vida de Shen, e foi o próprio Shen quem disse isso. Yishen declara que seu irmão mentiu, e que Lu Feng deve ter feito algo muito ruim com ele para que Shen dissesse uma coisa dessas. Talvez até o tenha encontrado na cama com outro. Nessa hora, Lu Feng não nega, o que deixa Yishen ainda mais furioso. Ele diz que naquela época Shen foi atrás dele, mas não conseguiu alcançá-lo. Aonde quer que fosse, as pessoas apontavam o dedo para ele. E durante todos esses anos, Shen se apoiou naquela promessa. Enquanto estivermos vivos, estaremos juntos para conseguir seguir em frente. E quando Lu Feng finalmente volta, o trata daquele jeito. Shen, nessa hora, se desentoca, e Lu Feng também se explica novamente. Ele diz que tentou entrar em contato dos Estados Unidos, mas não teve escolha. Seu pai o trancou em casa, rasgou seu passaporte e ele não pôde ir a lugar nenhum. Então escreveu cartas, mas todas foram devolvidas. Lu Feng achou que nesta vida nunca mais o veria de novo. Foi só quando seu pai arranjou um casamento que ele teve a chance de voltar e reencontrá-lo. Shen pede para ele parar com as explicações. Que o perdoa, mas que eles não podem voltar a ser como antes porque as coisas mudaram. Ele afirma que não o ama mais. Mesmo com o coração doendo por ouvir aquela frase amarga, Lu Feng diz que está tudo bem se Shen não o ama mais. Eles podem ir devagar. Shen pode se apaixonar por ele de novo. Ainda tem uma vida inteira pela frente. Eles podem se casar, podem fazer tudo juntos e ir a qualquer lugar. Ainda que fique tocado com aquelas palavras, Shen decide mandá-lo embora. Só que Lu Feng não vai. Ele passa a noite do lado de fora, parado no frio, fumando um cigarro atrás do outro. Mesmo depois das 3 da manhã, ele ainda está ali teimoso e destruído, até desaparecer antes do amanhecer. Quando Shen olha pela janela, Lu Feng já não está mais lá, mas o lugar está cheio de bitucas de cigarro, indicando que ele passou bastante tempo esperando por ele. Lu Feng deixa uma mensagem avisando que precisa voltar para cancelar o noivado e pedindo que Shen espere por ele. Quando retorna, Lu Feng apanha novamente do pai por estar cancelando o noivado para ficar com Shen. Enquanto o pai apenas o agride, Lu Feng não discute. Mas quando ele menciona o nome de Shen em tom de ameaça, Lu Feng imediatamente o confronta e o ameaça de volta caso ele machuque Shen. O pai reage batendo ainda mais, dessa vez com um taco contra o corpo de Lu Feng, porque segundo ele, nesta vida só pode existir um dos dois. Lu Feng o empurra dizendo que se ele machucar Shen não será mais seu filho. Logo depois, o pai começa a sentir uma dor forte no peito e passa mal. Lu Feng nem sabia que ele havia sido diagnosticado com uma doença cardíaca há 2 anos. Por causa de tudo isso, ele também acaba passando mal no hospital. Shen recebe uma ligação de Ju pedindo sua ajuda, já que depois que Lu Feng foi hospitalizado, a empresa entrou em um caos total e ela está sobrecarregada de trabalho. A notícia deixa Shen arrasado. Ele arruma sua mala e vai atrás dele. Quando chega ao hospital, escuta um médico dizendo que fizeram tudo o que podiam, e que agora é apenas uma questão de dias. Eles devem se preparar. Shen se apresenta à irmã de Lu Feng e pede para vê-lo. Sabendo do romance conturbado dos dois, ela diz que Lu Feng nunca desistiu de Shen durante todos esses anos.
Então, ou Shen fica ao lado dele de vez, ou vai para longe e nunca mais deixa que Lu Feng o encontre. Além disso, ela relata que o pai forçou Lu Feng a ir para os Estados Unidos. Ele tentava fugir de volta todos os dias, mas o pai sempre o pegava e o espancava quase até a morte. Ela esperava muito que ele conseguisse esquecer Shen, mas, quando Lu Feng aceitou noivar apenas para voltar, ela soube que ele jamais conseguiria esquecê-lo. Shen tenta se recompor e entra para ver Lu Feng. Ele percebe que o cara está realmente mal. Em seus pensamentos pede desculpas e confessa que na verdade quer ficar com ele. Lu Feng fica tão feliz em vê-lo que até se emociona. Enquanto isso, Shen cai no choro, desesperado. Ao mesmo tempo, Lu Feng diz que Shen foi o único em seu coração e que voltou desta vez apenas para encontrá-lo. Ele afirma que nunca teve mais ninguém. Lu Feng beija Shen para tentar acalmá-lo. Depois disso, Shen lembra que ele prometeu que eles ficariam juntos para sempre, então pede para que ele viva um pouco mais. Que ouviu que falaram na porta que ele só tem mais alguns dias de vida. Lu Feng imediatamente esclarece as coisas. Não é ele quem está doente, e sim seu pai. O coração dele não tem estado bem nos últimos anos. No dia anterior, ele descobriu que Lu Feng havia cancelado o noivado e que queria voltar com ele, então acabou desmaiando. Shen fica furioso, acreditando que tudo foi uma armação para fazê-lo procurar Lu Feng. Lu Feng vai atrás dele e tenta explicar que não é nada disso, que Shen apenas entendeu errado. Ele o segura com força na cama e pergunta se ele precisa mesmo esperar até Lu Feng estar morrendo para ficar ao lado dele. Se Shen dizer que quer ficar com ele por pena, então pode ir embora porque não vai impedi-lo. Ele declara que não é pena, mas lembra que Lu Feng fez coisas horríveis com ele. Mesmo que Lu Feng trabalhe como um escravo, talvez Shen ainda não consiga perdoá-lo. Lu Feng fica feliz só de ouvir aquilo. Ele tenta fazer as pazes, coloca o anel de volta no dedo de Shen e pede para eles recomeçarem. Ele aceita, embora peça para irem devagar. Outro dia, Lu Feng vai até o hospital ver o pai, já que ele está em estado crítico. Chegando lá, o pai pergunta pela última vez se Lu Feng está determinado a ficar com aquele homem, não importa o que aconteça. Lu Feng responde que nesta vida Shen é o único para ele. Ao ouvir a decisão do filho, o pai entra em colapso e falece. Lu Feng fica bastante abalado, lembrando que a irmã havia dito que o pai fez um testamento com um advogado. Ele deu um prazo de 6 meses, ou Lu Feng sai da família Lu, ou termina com Shen. Quando Shen vê o estado dele, já imagina o que aconteceu e tenta confortá-lo em silêncio, naquela noite de inverno. Dias depois, Lu Feng se muda para o apartamento de Shen, para que eles possam passar mais tempo juntos. Só que no caminho para a empresa, Shen estabelece algumas regras para que as pessoas não percebam que eles estão juntos. Durante a convivência, os dois conversam sobre o passado. Lu Feng declara que gostava dele há muito tempo e que fazia de tudo para chamar sua atenção na época da escola. Shen, no entanto, via aquilo de outra forma, como se Lu Feng estivesse apenas implicando com ele, mesmo que não fosse exatamente isso. Eles ficam muito felizes por estarem recomeçando, por estarem juntos de novo depois de tudo que viveram desde a juventude. Lu Feng passa a trabalhar em dobro. Quando chega em casa, Shen já está dormindo. Em um desses dias, ele recebe um folheto sobre o Dia dos Namorados verde e, claro, seu pensamento vai direto para Lu Feng. Chegando em casa, ele guarda o folheto e pergunta por que Lu Feng está trabalhando tanto. O cara deita em seu colo e explica que está trabalhando tanto para ganhar o próprio dinheiro. Assim, se um dia deixar de fazer parte da família Lu, ainda terá condições de se sustentar sozinho e viver sem depender de ninguém. Ele pergunta se caso um dia realmente fique sem um tostão e não tenha mais nada, Shen vai deixá-lo. Não sabe o que fazer para deixá-lo mais feliz, nem como garantir que ele tenha uma vida melhor. Ele se preocupa todos os dias em saber se Shen está feliz ao seu lado, já que ele quase nunca diz nada. Na verdade, na maior parte do tempo, Lu Feng não sabe o que ele está pensando. É como se, naquele momento, ele não tivesse certeza se Shen realmente gosta dele. Mesmo quando não quer fazer algo, Shen continua dizendo, tudo bem, ou não tem problema. Como quando estavam comendo macarrão, por exemplo. Shen claramente tinha algo a dizer, mas mesmo assim, não quis contar, porque Lu Feng havia dito que tinha uma reunião. Então Shen pega o folheto e declara que só queria passar o Dia dos Namorados verde com ele. Como eles nunca tinham comemorado antes, achou que deveriam valorizar cada momento. Lu Feng brinca, chamando Shen de fofo, e diz que só vai para uma reunião. Se quer comemorar, ele volta de avião só para ficar com ele. Shen também esclarece uma coisa, segundo ele não quer um carro, uma casa ou qualquer presente caro. Só quer que Lu Feng passe mais tempo com ele.
Mesmo que fique sem nada no futuro, ainda ficará ao seu lado. Na empresa, quando os amigos percebem Shen mais animado, saindo sem dar explicação, Ju fica decidida a segui-lo para descobrir quem é a namorada dele. Enquanto isso, Shen chega em casa feliz porque Lu Feng voltou de viagem. Ele sobe em cima dele, todo animado. Os dois declaram que se amam e para provar que o amor de Lu Feng é verdadeiro, Shen pede para, dessa vez, ficar por cima. Lu Feng nega na mesma hora. Mas então Shen faz birra, dizendo que é sempre ele quem fica por baixo. Ele diz que o ama, mas que não consegue realizar um pedido tão pequeno. Diante disso, ele acaba decidindo aceitar, mas deixa claro que Shen terá apenas uma chance. Shen fica animado outra vez e se apressa antes que Lu Feng mude de ideia. Só que nessa hora a campainha toca. Os amigos dele aparecem e descobrem com quem ele está. Shen logo começa a se explicar, inventando uma desculpa. Lu Feng fica com aquela cara de, ele não vai dizer? Quando Shen termina de cozinhar, Ju pergunta se eles estão nesse tipo de relação. Shen acaba se queimando com caldo quente por causa do susto. Lu Feng imediatamente vai até ele, o carrega no colo e cuida das queimaduras. Mas essa nem é a maior preocupação de Shen. O problema para ele é o fato de os amigos terem percebido o que está rolando entre os dois. Então Lu Feng fala sobre um casal que conheceu nos Estados Unidos. Um deles morreu em um acidente de carro, e aquele que ficou para trás nem sequer ousou chorar no funeral, porque tinha pavor de que os pais descobrissem a relação. Por isso não quer viver nas sombras como eles. Quer que o mundo inteiro saiba que está com ele. Diante disso, eles decidem contar a verdade para Jin e Ju. Estão juntos desde os 18 anos. Os dois recebem a notícia super de boa, e Shen fica até aliviado. No caminho de volta, eles encontram Yishen que veio vê-lo. Lu Feng já diz logo para Shen deixá-lo ficar apenas uma noite. Além disso, fica puto porque os dois vão dormir juntos. Mesmo assim, no dia seguinte, os quatro aparecem caminhando juntos, usando óculos e acessórios engraçados, em um passeio descontraído entre namorados. O clima é leve e divertido. Segundo Shen, aquela foto é a única prova da vida feliz entre ele e Lu Feng até aquele momento. À noite, Lu Feng puxa Shen para terem um momento mais íntimo. No começo, Shen fica relutante, até Lu Feng lançar aquele olhar intimidador. Aí ele fica mansinho. Os dois se beijam de forma intensa desde o começo, e o clima vai ficando ainda mais forte conforme a cena continua. Eles praticamente não se afastam, apenas mudam o ritmo e a posição, mantendo contato o tempo inteiro. Até que o irmão pega os dois no flagra. Depois que todos vão embora, Lu Feng ainda fica disposto a continuar, mas Shen o expulsa do banheiro e faz ele dormir no sofá naquela noite. Quem se dá bem é Leng, porque Yishen fica bem animado. E como ele só queria um pezinho, Leng cai de boca, no fim, são eles que têm uma noite bem íntima. No dia seguinte, os irmãos se despedem de uma maneira bem melosa. Lu Feng fica muito irritado e faz o rapaz ir embora logo. Algum tempo depois, Yishen vai ao bar e encontra Leng saindo com uma garota. Depois disso, começa a tratá-lo com frieza. Ele bate na mão de Leng, massacra sua comida, diz o quanto está ruim, e mesmo assim, dá um jeito de fazer aquilo para ele todos os dias. Na maior parte do tempo, ou é Leng se adaptando a ele, ou ele se adaptando a Leng, já que os dois são pessoas com gostos completamente diferentes. Ele acredita que deveriam terminar. Leng fica surpreso, lembrando que já pediu para Yishen nunca usar a palavra terminar tão levianamente, independentemente do que aconteça. Ele acredita que exista outro motivo por trás disso, mas Yishen não quer falar. Mesmo assim, decide dar um tempo para ele esfriar a cabeça enquanto faz uma viagem de negócios. Quando voltar, se Yishen ainda insistir em terminar, ele vai deixá-lo ir. Depois, Leng recebe uma ligação da mãe perguntando como foi com aquela garota. Só que ele responde que já disse que não quer se casar agora. Shen e Lu Feng fazem uma visita ao irmão, cumprindo a promessa de ir ver sua banda. Eles também vão ao reencontro da faculdade de Shen, e Lu Feng aparece como acompanhante. Lá, um colega comenta que naquela época, muitas garotas eram afim de Shen. Na verdade, ele era o galã do departamento. As garotas da turma até fizeram uma aposta para ver quem conseguiria fazê-lo dizer mais de 10 frases. No final, quem ganhou foi Lan. Por falar nela, Lan também aparece no reencontro. Shen a apresenta como sua melhor amiga da faculdade, e Lu Feng fica mordido de ciúmes sem dizer uma palavra. Quando Shen fica a sós com Lan, a garota decide se declarar. Ela diz que gosta dele desde o primeiro dia em que o viu na faculdade, mas nunca teve coragem de falar nada, com medo de que eles nem pudessem continuar sendo amigos. Quando Lu Feng aparece, ela diz que Shen não precisa responder agora.
Lu Feng então comenta que quando estava nos Estados Unidos, jantou com o pai dela, que é o homem mais rico de Qixing. Depois, os dois vão ao bar ver a apresentação do irmão. Leng também está presente e entrega um buquê de flores, mas é ignorado. Mesmo assim, ele corre atrás de Yixin, decidido a esclarecer as coisas. Leng admite o erro, dizendo que deveria ter explicado tudo na hora certa. Naquele dia, Yixin provavelmente o viu com aquela mulher, mas aquilo era apenas um encontro às cegas arranjado por sua família. Eles só fizeram isso para acalmar os parentes. A garota também tem um amante dela. Então, contanto que Yixin não termine com ele, eles não ficarão separados. Com isso, os dois fazem as pazes. Enquanto isso, a irmã de Lu Feng pergunta novamente se ele está mesmo decidido a desistir de tudo, inclusive da herança da família, por causa de Shen. Lu Feng responde com convicção que sim. Mesmo assim, ela afirma que o acordo deve ser assinado nos Estados Unidos e que ele ainda tem bastante tempo para mudar de ideia. Curta e comenta para a parte 3.